Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre figuras de linguagem 3, tá? Hipérbole, hipérbato e personificação. Relembrando que figuras de linguagem são recursos expressivos que o falante da língua usa para ressignificar a estrutura de uma frase, ressignificar um texto, né? Dando a ele o sentido conotativo, certo? O sentido metafórico, literário daquilo que se pretende dizer. Sobre a hipérbole, a base da hipérbole é exagero, é uma figura de linguagem presente em diversos gêneros textuais, presente na linguagem do dia a dia, presente no discurso político, né? Até Aristóteles, na obra Arte Retórica, afirma que o termo próprio é aquele que cada um de nós se serve, ou seja, nós, como falantes, nos valemos de determinadas expressões, e aí o exagero é um deles, para transmitir aquilo que queremos, né? É uma figura de linguagem muito evidente no discurso político e no discurso religioso. Como exemplo aqui de um texto literário, nós temos um verso de Olavo Bilac: rios te correrão dos olhos se chorares, né? Então, a pessoa vai chorar muito, a ponto de se comparar aí a um rio. Então, tamanho é o exagero ou o sofrimento. Na propaganda, essa aqui era uma propaganda de shampoo, então o cabelo da mulher aí é tão resistente que é capaz de servir como uma corda. Então, no sentido assim, vale a pena comprar esse shampoo porque você vai ter um cabelo forte. Há também para vocês uma propaganda que está em vídeo, né? Deixei aí o endereço eletrônico. É uma propaganda sobre mentos que vai mostrar que a refrescância é tão grande que forma-se um bloco de gelo e esse gelo é destruído. Tamanho é o prazer que se tem em ter essa bala tão poderosa assim. Depois gostaria que vocês procurassem essa propaganda aí, tem um endereço. Essa também é uma propaganda da Mentos, que tem a mesma abordagem, né? A moça sente falta do namorado, né? Do beijo dele, e diz isso para ele, né? Ele vai lá, chupa a bala e coloca esse vento dessa refrescância numa garrafa, e depois vocês vão acompanhar aí o que acontece. Eu acho que é uma propaganda. E nós temos as canções também. Essa música é uma música muito conhecida do Barão Vermelho, Por Você, em que o eu lírico manifesta tudo aquilo que ele é capaz de fazer para ter a amada, né? Para ter a pessoa que ele escolheu e que ele deseja tanto. Vou tocar até um trechinho, que eu gosto dessa música também. É uma adaptação minha aí. Depois vale a pena vocês procurarem também para ouvir a música na íntegra, ok? Você pensaria tanto no teto, levaria os trens no metrô, ia pé do Rio a Salvador, aceitaria a vida como ela é, viajaria atrás do inferno, eu tomaria banho gelado. E aí nós temos a continuidade da canção, né? Que vem mostrar pra gente o que seu lírico é capaz de fazer para ter o amor correspondido. A hipérbole no dia a dia, né? Frases aí consagradas: morrer de fome, matar a saudade, afogar em mar de lágrimas. Veja que se o falante usasse chorei sem parar, o impacto retórico não é o mesmo, né? Por isso a hipérbole tem essa. Uma outra figura de linguagem com nome parecido com hipérbole, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, é hipérbato. Tá? É uma figura de linguagem, uma figura sintática, porque envolve análise sintática. Nós nos comunicamos usando a ordem direta do português, né? Então, sujeito, verbo e complemento. Quem fez o quê? Essa é a construção linguística do português. Entretanto, essa ordem pode ser modificada. Em vez de começar a frase
por aquele que fez a ação, eu posso começar a falar dele, depois contar quem é. Então, a gente, como falante da língua, reorganiza a frase de acordo com o nosso intuito comunicativo. O hino nacional é um texto repleto aí de inversões sintáticas, né? Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Primeiro, nós temos um verbo na terceira pessoa que é ouviram. Quem faz a ação de ouvir? Quem escuta aí são as margens plácidas. Então, se a gente colocar na ordem direta, fica um pouquinho melhor para a gente compreender esse trecho, né? Então, as margens plácidas do Ipiranga é que ouviram o clamor, né? O brado retumbante que foi dado por um povo heróico. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, nós temos a ordem direta e a ordem inversa. A ordem inversa é que compõe o hipérbato. Em textos jornalísticos, né? Olha como nós temos uma inversão aqui. Com mais de 174 mil casos, aqui fazendo referência ao coronavírus, tá? Os Estados Unidos são o novo epicentro da doença. Então, não está na ordem direta, eu tenho aqui um hipérbato, porque de quem nós estamos falando? Os Estados Unidos, que é o sujeito da oração, mas essa oração não começa com o sujeito vem depois, né? Na ordem direta ficaria: os Estados Unidos são o novo epicentro da doença, com mais de 174 mil casos. Observa que a escolha em começar a oração não pelo sujeito, mas por essa informação, não é uma escolha aleatória, feita sem pensar. É que o foco que se quer dar a essa mensagem é a quantidade de casos e depois o país. Então, me interessa mais a quantidade de casos e aí em que país isso ocorre. E para finalizar, nós temos a personificação, conhecida também como prosopopeia, que é uma figura de linguagem que vem para atribuir característica humana a seres que não são humanos, né? Então, como um exemplo, a gente tem uma tirinha: eu detesto sopa, odeio sopa, não suporto sopa. E quem está falando tudo isso é uma árvore. Então, veja, a árvore não fala. Mas aí, se a gente vai conseguir compreender seguindo a tirinha, é que a personagem ali não toma sopa e joga toda a sopa que a mãe faz, ele vai lá e joga na árvore. Por isso esse descontentamento da árvore, que também não gosta de sopa. Então nós temos a presença da personificação. A personificação também foi uma estratégia que Graciliano Ramos usou para caracterizar baleia. A baleia é a cadela baleia, né? É um animal, aliás, uma figura central no romance de Graciliano Ramos, né? É preciso uma atenção muito especial a essa personagem, que é a personagem que representa a vida no romance. Essa estratégia é até conhecida como antropomorfização, né? Baleia é um animal que sonha, né? É um animal que tem alegria, um animal que tem tristeza, é um animal que sente dor. Um trecho aí que eu separei dessa magnífica obra. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três, para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir os chiqueiros das cabras. A cachorra espiou o dono desconfiada, enroscou-se no tronco e foi desviando, até ficar no lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Então, veja, a cadela, ela, além de ter o sentimento de amizade para com a família, ela também sente o perigo, né, que está por vir, aquilo que vai acontecer com ela. E para vocês descobrirem o que vai acontecer com uma personagem muito famosa aí da obra, leia a obra. Tem um filme também que é muito bom, tá? Mas leia a obra primeiro, ok? E na propaganda também é uma estratégia em que nós encontramos a figura da personificação. Aqui é uma propaganda da Naldecon, né, que são os carneirinhos aí que representam as doenças. Então, esses carneirinhos falam, se mexem, esses carneirinhos oferecem perigo. Então, é uma propaganda de remédio, uma estratégia né, de humor até,
para fazer a propaganda aí de Naldecon, tá? Mas cuidado com a automedicação, hein? Principalmente agora em tempos de coronavírus. Não vá se automedicar, certo? Então, depois aí tem um endereço também do videozinho para você baixar e ter acesso. Acho que vale a pena conhecer esse recurso linguístico da personificação na propaganda. É isso, pessoal.